Discussão única do veto parcial, número 2/2019. Veto parcial aos autógrafos da Lei número 6.274/2019. Dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto no âmbito do município de Jacareí. Cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O veto está em discussão. Bom dia a todos, nobre presidente, Abner, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria, cumprimento em nome do Gilson, e nos acompanham pela TV Câmara através da internet da TV. Bom voltar a essa casa, final de recesso, e agora os trabalhos durante sessões ordinárias aí, continuando. Antes de apresentar meu voto, gostaria de estar aqui explicando para a população de Jacareí, que nos assiste, do que se trata a votação desse veto parcial do prefeito Isaías Santana. Mas antes, vamos voltar um pouquinho nas últimas sessões ordinárias, quando lá no dia 15 de maio, por unanimidade, foi aprovado nessa Casa Legislativa o projeto de lei que disciplina os procedimentos para licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local e cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente. E por que esse projeto é importante para a nossa cidade? Esse projeto está totalmente embasado na legislação estadual e federal, e aqui gostaria de ressaltar o artigo 225 da Constituição Federal, que, em síntese, diz que é direito universal o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E sobre o objetivo do projeto, o licenciamento ambiental, ele servirá para procedimento administrativo destinado a licenciar, ou seja, obter uma autorização para atividades ou empreendimentos utilizadores dos recursos ambientais. Ainda importantíssimo citar a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que será um instrumento de gestão financeira e orçamentária com fontes próprias de recursos, cujo propósito será financiar serviços ambientais prestados pelo Poder Público Municipal, além de projetos, programas e ações de preservação do meio ambiente. Passada a votação e aprovação desse importante projeto de lei para a nossa cidade, o mesmo fora encaminhado para análise do prefeito, já que possuía emendas dos nobres pares. E após a análise do prefeito, o mesmo emitiu seu parecer pelo veto parcial na votação que foi protocolada a emenda número 1, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, e que também foi aprovada, entretanto, foi um equívoco. Não um equívoco, na minha opinião, apenas do Paulinho, mas de todos nós vereadores que aprovamos essa emenda aí por unanimidade. O teor da emenda número 1 é revogar, ou seja, extinguir a Lei Municipal número 2.811 de 1990, que trata da exploração mineral no território de Jacareí, ou seja, assunto totalmente oposto ao aprovado na lei sobre licenciamento ambiental. Ou seja, a Lei número 2.811, a qual a emenda número 1 propõe revogar, não trata de licenciamento ambiental, objeto do projeto de lei,
E sim, a lei citada trata da licença específica expedida pelo município, cujo fundamento se encontra no artigo 3º da Lei Federal número 6.567 de 1978, que dispõe sobre o regime especial para a exploração e aproveitamento das substâncias minerais. Em outras palavras, nós temos a lei federal que disciplina a exploração mineral e, em nosso município, a lei que regulamenta os procedimentos e os limites da exploração. Então, revogar a Lei Municipal 2.811 de 1990 é deixar Jacareí sem lei que regulamente a exploração mineral, trazendo um risco ambiental à população, já que, em tese, revogaria os limites e restrições definidos na legislação municipal para o exercício da atividade minerária no território municipal, principalmente no perímetro urbano. Se deixarmos a emenda número 1 no corpo do projeto de lei, permitiremos uma insegurança jurídica na exploração da atividade de mineração da nossa cidade. E aí eu vou explicar no que se deu a confusão e que muitas pessoas aí estão confusas. Na verdade, o plano diretor do município, precisamente no seu artigo 100, ele tratou nesse parágrafo sobre mineração, na qual ele delimitou as áreas onde poderiam ser abertas cavas de areia em Jacareí. E isso foi realmente julgado, Abner, improcedente por 22 desembargadores lá em São Paulo, e está certo, o município ele não pode legislar sobre mineração. E aí, dentro do plano diretor, naquela parte a gente estava legislando, entre aspas, porque estava estabelecendo os locais onde poderiam ser exercidas as atividades de mineração. Esse artigo foi suprimido e hoje a mineração ela pode ser feita, a exploração de areia, em qualquer lugar do município de Jacareí, desde que respeitem as leis previstas. Para o município entender, a certificação final para que possa ser explorado esses portos de areia, quem dá é a União. Então, quem bate o martelo é a União. Quando envolvem recursos, impactos ambientais, é necessário também uma certificação aí da CETESB. E aonde entra o município nessa história? Na lei de 1990. O município, ele interfere naquilo que afeta a municipalidade ou o uso de solo. Vou dar um exemplo. Ali, na região do Imperial, nós temos um porto de areia. Constantemente a gente tem problemas, porque eles... São 7 minutos só? Constantemente eles depositam a areia no córrego do Tanquinho, ocasionando o assoreamento dele. E de quem é essa preocupação? Lógico que é do município. Então, a gente aqui, vou dar um outro exemplo para explicar mais fácil para a população. Sou médico. O município, ele não pode legislar em cima do meu ato médico. Isso quem faz é o Conselho Regional de Medicina e o Código de Ética Médica. Porém, ele pode exigir o que eu tenha no meu consultório, um banheiro, uma rampa de acessibilidade, limpeza, isso cabe ao município. Então, a lei de 1990, ela não está interferindo em o município dar ou não essa licença para mineração, porque isso cabe ao federal, ao Ministério, ao governo federal. Então, licença ambiental, a CETESB, e o município ele legisla em cima daquilo que é interesse do município, defender a sua municipalidade e o uso de solo. Então, volto a frisar aqui, que a exploração de mineração envolve 3 entes: federal, que exige que tenha essa licença municipal, e estadual, análise da CETESB, e o municipal, que cuida dos assuntos de nosso interesse. Caso revoguemos a Lei 2.811,
teremos uma lacuna legislativa na nossa cidade, e nossa cidade ficará carente de lei que regulamenta, que proteja o município, e não podemos deixar Jacareí sem lei. Jacareí tem que ter regra. Nota-se que o projeto de lei é de extrema importância para a nossa cidade, e já aproveito para parabenizar aqui o prefeito Isaías Santana ao propor um projeto que faça Jacareí acelerar, avançar nas análises de riscos e impactos ao meio ambiente. Esse projeto é o caminho para que nossa cidade se torne uma cidade com desenvolvimento direcionado à sustentabilidade e com um olhar voltado para nossas futuras gerações. Então, quero pedir o apoio dos nobres colegas e já dizer aqui que meu voto será favorável ao veto parcial do prefeito Isaías Santana. O veto continua em discussão. Senhor presidente, eu quero contribuir daqui mesmo. Na realidade, eu fiz essa emenda, achando que o município não pode ter a competência para licenciar as minerações. Eu vou ler um trecho aqui, No ano de 2018, 23 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgaram uma ação promovida contra a Câmara Municipal e contra a Prefeitura, suspendendo diversas leis. Entre as justificativas pela suspensão do plano diretor, estava apontado que o município não tem competência para licenciar a mineração. Quando chegou para nós aqui esse projeto da reestruturação da Secretaria do Meio Ambiente, eu vi a oportunidade de revogar a Lei 2.811, já que o Tribunal de Justiça já havia falado que o município não tem competência para licenciar mineração. Por essa razão, apresentei a emenda revogando aquela Lei 2.811. Uma das minhas preocupações é exatamente isso, É que hoje já existe uma lei, tanto federal como estadual, que regulamenta, e a minha preocupação era exatamente isso, de dar essa autonomia para o município, e nós estamos vendo hoje a questão do meio ambiente, onde existem vários portos de areia, as cavas, do que está acontecendo. E a gente sabe que as administrações, passa prefeito e tudo mais, e essa é a minha preocupação, de dar essa autonomia para o município e a gente sofrer as consequências no futuro, sendo que hoje já existe uma lei federal e uma lei estadual que regulamenta isso aí. Então, por isso, foi o motivo da minha emenda, e eu vou dizer aqui que vou ser contrário ao veto em relação a essa emenda. O veto continua em discussão. Bom dia, senhor presidente, nobre mesa, nobres vereadores, público aqui presente. Assim que foi protocolado o veto, e eu fui olhar a lei de 1990, e essa lei, eu entendo que ela tenha que voltar a ser atualizada, ela não pode ser tirada do corpo da legislação do município, porque nós sabemos que uma fragilidade da esfera federal, da esfera estadual e da esfera municipal é uma fiscalização nas ações, nos investimentos, nas atuações com a sociedade, em todos os campos. Na esfera sanitária, na esfera ambiental, a gente vê que falta bastante, na esfera de obras. Então, a gente vê que isso é uma causa de, muitas vezes, descumprimento da lei, a falta de fiscalização, do olhar no município, E essa atuação, a gente sabe, da mineração, a responsabilidade maior, a decisão maior, como já foi mencionado aqui, é do governo federal, é da União. Só que, no entanto, quem está mais próximo da área a ser usada para esse fim comercial é o município. E essa legislação, a 2.811 de 1990, ela traz várias formas do município acompanhar, desde o projeto técnico, a execução e o uso dessa área. Então, não dá para a gente não considerar essa legislação. Mas já está prevista na legislação federal.
Só que nós temos que ter regras, regimento dentro do nosso município. No seu quintal, se o dono não tomar conta, quem vai poder tomar conta? Então, eu fico preocupado da gente desconsiderar essa legislação, porque ela está bem fundamentada. Ela traz obrigações do que é e como será usada essa lei, ela tem que saber o que vai ser feito no seu quintal. A corresponsabilidade do que é implantado e investido no município não é só do proprietário, é também do poder administrativo e executivo local. Ele tem que saber como que vai ser usada essas áreas. Então, tem que ter, sim, o acompanhamento do poder executivo. E na própria Constituição, lei federal, fala que o município ele tem que estabelecer uma licença prévia. Mas quem que vai determinar, analisar, confirmar os impactos ambientais é obrigação da CETESB e do Estado. Mas aprovar o projeto na sua íntegra é do governo federal. Mas o município que está recebendo essa obra, ele tem que acompanhar. E essa lei ela fala bem isso no artigo 3º, que a Secretaria do Planejamento ela tem que saber o que vai estar sendo implantada e como vai estar sendo implantada. E a Secretaria do Meio Ambiente ela tem que também saber analisar os impactos que vai ter no meio ambiente. E lembrando que essa lei também é referente a áreas urbanas, então é muito sério. Né? O governo federal, depois tudo pronto, ele vem e dá alvará. Não, o município tem que ter a obrigação de acompanhar. E depois ele traz obrigações técnicas para implantação, instalação e funcionamento, está no artigo 4 da lei, e reforça no artigo 6º da lei algumas proibições. Mesmo expressado na lei federal, na estadual, eu não vejo nenhum impedimento do reforço da lei municipal. E, principalmente, o papel de fiscalizador de denunciar as reparações, os danos contra o meio ambiente e as multas. Está expressa no artigo 8º, inciso 2º, o artigo 11, o artigo 18, 19 e seguintes, fala do descumprimento com a responsabilidade com o impacto ambiental. Então, como que nós podemos excluir essa lei municipal? Nós sabemos a ausência do governo federal de fiscalização nos municípios. Então, por isso, eu sou favorável ao veto. O veto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Eu voto contra o veto. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável, veto. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Favorável ao veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, só justificar o voto, né, a análise aqui que eu fiz vai ao encontro do que foi explanado aí pelos demais vereadores. Não se trata aqui de expandir a mineração do município, não se trata de abrir outras zonas para a exploração minerária, uma vez que isso compete ao município, né? O município que tem o poder de determinar onde haverá a extração de areia, onde haverá atividade minerária, e não é isso que se trata.
E essa lei, que se revogou por meio de uma emenda nossa, ela estabelece os limites, ela, de uma certa maneira, impõe ali limites mínimos, né, para que o município observe na extração de areia. E se nós revogarmos por completo, aí sim criaria uma confusão na cidade, de modo que os mineradores poderiam avançar, inclusive, mais próximo à margem do rio Paraíba, que nós precisamos preservar. Eu oriento que, na verdade, só para concluir, senhor presidente, eu entendo a preocupação do novo vereador Paulinho, que se estabeleça uma nova lei, estabelecendo os limites para a questão minerária. Mas, se caso a gente derrubar esse veto, criará, de fato, uma insegurança jurídica. Por essas razões aqui, eu vou votar favorável ao veto. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Sou contrário ao veto. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Queria justificar meu voto. É muito importante essa votação, porque a gente vai estar protegendo a população de Jacareí. É o município que tem que legislar sobre os interesses da municipalidade e o uso de solo. E revogar essa lei é deixar o município à mercê da exploração mineral aí indiscriminada. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Justificando meu voto, muito bem falado pelo vereador Luiz Flávio e doutor Rodrigo Salomão. Eu penso da mesma forma. Então, meu voto... E olha que primordial para mim é sempre estar pensando no meio ambiente, que é qualidade de vida para todos nós. Então, eu sou a favor do veto. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu quero deixar claro aqui na tribuna, porque nós moramos no Parque Meia Lua, onde tinha tantos portos de areia, hoje estão lá, estão aterrando os portos de areia, e se eu votar contra esse veto aqui, eles vão entrar dentro da Lagoa Azul 1 e 2. Então, eu não posso deixar de fazer isso aí, porque eu tenho que fiscalizar. Então, eu estou votando a favor do povo. Meu voto é favorável ao veto. Como vota o vereador Abner de Madureira? Eu voto favorável. Veto parcial número 2, de 31/5/2019, dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local no âmbito do município de Jacareí, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. O veto foi aprovado por 10 votos favoráveis e 3 votos contrários. Próximo projeto.